Conforme o enunciado, nos dois movimentos a velocidade do carro vermelho é constante. Portanto, a aceleração, que é a variação da velocidade, é nula. No primeiro caso, a velocidade do carro vermelho é de 20 km/h em todo o percurso, e o seu deslocamento é de 44,5 metros. Então, se a distância entre os carros era de 220 metros e o carro vermelho se movimentou 44,5, o carro verde se deslocou 175,5 metros, sendo usado sinal negativo porque foi no sentido oposto ao semi-eixo X positivo mostrado na figura do problema. E sendo essa a única informação sobre o carro verde, faltam três variáveis do seu movimento: a velocidade inicial, o tempo do trajeto e a aceleração. Como o tempo t é comum aos dois carros, ou seja, eles se movimentam pelo mesmo período de tempo, pode-se usar as informações do carro vermelho para descobrir o valor de t, e este então será aplicado para obter-se as informações do carro verde. Sabendo da variação da posição do carro vermelho, a sua velocidade inicial, que é constante em todo o percurso, e a aceleração, pela equação 2.15 fica fácil isolar o tempo t, justamente porque o termo com aceleração pode ser desconsiderado, uma vez que qualquer número multiplicado por zero resulta em zero. Então, o tempo do deslocamento do carro vermelho é simplesmente a posição final dividida pela velocidade inicial, que em números é 44,5 metros, dividido por 20 km/h. E a fim de deixar a velocidade em metros por segundo, faça a conversão de km/h para essa unidade, multiplicando ela por 1 duas vezes, uma vez que 1000 metros é igual a 1 quilômetro, e 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Portanto, o tempo do primeiro movimento dos carros é de aproximadamente 8,01 segundos. Fazendo o mesmo procedimento para o segundo caso, no qual a velocidade do carro vermelho passa a ser de 40 km/h, mas segue constante em todo o percurso, ou seja, a aceleração também é igual a zero, e o seu deslocamento é de 76,6 metros. Então, o cálculo consiste em 76,6 metros dividido por 40 km/h. Convertendo a velocidade para metros por segundo, resulta em aproximadamente 6,894 segundos como o tempo do segundo movimento. Agora restam apenas as duas variáveis do movimento do carro verde que são solicitadas pelo exercício: a velocidade inicial e a aceleração. Novamente usando a equação 2.15, porque ela contém as duas variáveis restantes e o tempo t, o primeiro movimento do carro verde tem como equação menos 175,5 metros é igual à velocidade inicial no primeiro movimento, multiplicado por 8,01, mais 1 meio da aceleração, multiplicado pelo quadrado de 8,01 segundos. No segundo caso, o deslocamento foi de 220 metros menos 76,6, que foi o quanto o carro vermelho se deslocou. Portanto, 143,4 metros. Negativo, pois está no sentido oposto ao semi-eixo X positivo. Aplicando este valor na equação 2.15, juntamente com o tempo t2 obtido anteriormente, a equação do movimento é menos 143,4 metros, igual à velocidade inicial do segundo movimento, multiplicado por 6,894 segundos, mais 1 meio da aceleração no segundo movimento, multiplicado pelo quadrado do tempo t2, que é 6,894 segundos. Como o enunciado não informa que houve variação da velocidade e da aceleração do carro verde,
Considera-se o mesmo valor para os dois casos. Portanto, as duas equações do carro verde têm as mesmas incógnitas, formando um sistema com duas equações lineares e duas incógnitas, e que pode ser resolvido de diferentes maneiras. Aliás, está na descrição do vídeo um link com a playlist desse assunto. Na resolução do exercício será utilizado o método da substituição, isolando a velocidade inicial na primeira equação e substituindo na segunda. Então divide-se todos os termos por 8,01 segundos, eliminando o termo que multiplica a velocidade inicial, elimina-se o quadrado de 8,01 segundos com a aceleração, e 175,5 metros passa a ser 21,91 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é igual a menos 1 meio da aceleração, multiplicado por 8,01 segundo, menos 21,91 metros por segundo. E fazendo o mesmo para a segunda equação, agora dividindo todos os termos por 6,894 segundos, a velocidade inicial é igual a menos 1 meio da aceleração, multiplicado por 6,894 segundos, menos 20,8 metros por segundo. Então, como a velocidade inicial é a mesma, iguala-se as duas equações, restando apenas como variável a aceleração do carro verde, e que resulta em menos 1,988 metros por segundo ao quadrado, valor negativo porque o movimento ocorre no sentido oposto ao semi-eixo x positivo. Respondida a letra B, falta apenas a velocidade inicial do carro verde, que é obtida substituindo o valor encontrado em qualquer uma das igualdades anteriores. Por exemplo, na primeira, chega-se no resultado aproximado de menos 13,947 metros por segundo. Novamente, o sinal negativo indica que o movimento ocorre no sentido oposto ao semi-eixo x positivo.